Pessoal, agora é oficial, é isso mesmo. O INSS está te monitorando e você nem imagina como. Eu vou revelar tudo aqui para vocês, como você evitar perder seu benefício. Você não vai acreditar as formas que o INSS está te monitorando. Em tempos de tanta crise, de tanta fraude, você está sendo vítima para tentar pagar essa conta toda tentando cortar o seu benefício. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha agora que vai ajudar muita gente a espalhar esse vídeo e também ter conhecimento e evitar esse prejuízo todo. Olha só, pessoal, na enquete de hoje eu queria perguntar uma coisa aqui para vocês que é importante para a gente fazer os próximos vídeos. Você que está assistindo aí agora, você foi afetado pelos descontos indevidos do INSS? Recebeu a notificação no aplicativo? Acha que tem direito ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e sem mais enrolações. Olha só, você está sendo vigiado. Vou mostrar aqui para vocês 6 formas como o INSS monitora o seu CPF para tentar cortar o seu benefício. É isso mesmo, já falaram que a Previdência não é sustentável. Então o que eles estão buscando? Em vez de melhorar outras formas de arrecadação, não. Estão tentando cortar benefícios. E olha só, a primeira coisa que é importante sobre esse vídeo, fica comigo até o final, pessoal, vale muito a pena. O INSS tem o direito legal de fiscalizar os benefícios. Está previsto na Lei 8.213, tá? De 91, em diversas normas internas também. O problema não é a fiscalização em si, mas como ela é feita, está sendo feita, aliás, e o que pode acontecer quando você não está preparado. Só no último ano, mais de 500 mil benefícios foram suspensos após procedimentos de fiscalização. É isso mesmo. Na Globo não mostra isso, né, pessoal? E muitos beneficiários sequer entenderam o motivo ou souberam como se defender adequadamente. E assistindo esse vídeo, a gente vai trazer todas as hipóteses e eu vou mostrar aqui para você como se defender. Agora, vamos aos 6 métodos de monitoramento que o INSS tem utilizado para monitorar você e a sua vida. Primeiro, cruzamento de dados bancários. É isso mesmo, é uma parceria com a Receita Federal. Olha só, o primeiro e mais invasivo método é o cruzamento de dados bancários. Desde 2019, com a Lei 13.846, o INSS tem acesso facilitado às suas movimentações financeiras através da sua procuradoria. É isso mesmo, olha só. Depósitos regulares, semelhantes, ou seja, de mesmo valor, ali caindo todos os meses, transferências de empresas, movimentações incompatíveis com sua renda declarada, investimento de alto valor, ou seja, o INSS pode solicitar ao Banco Central, através do sistema Bacenjude, através da sua procuradoria, informações sobre suas contas sem necessidade de autorização judicial prévia em muitos casos. É isso mesmo. Então, pessoal, tome muito cuidado com as transações, principalmente, pessoal, o seguinte, se você paga aí o cartão da sua família toda, né, empresta o cartão e recebe esse dinheiro regularmente da família, isso pode ser um exemplo de o INSS entender que é uma movimentação atípica fora do seu salário, né, muito acima do seu salário, e aí suspender o seu benefício por suspeita de fraude. Olha um caso real aqui para vocês. Um beneficiário de auxílio-doença teve seu benefício suspenso após o INSS identificar depósitos mensais regulares no valor de 3.200 em sua conta. No caso dele, era aluguel que ele recebia. Para o INSS, isso caracterizava atividade remunerada incompatível com o benefício. Só que aí, até você provar que é um aluguel, e às vezes você fez sem contrato, está recebendo por fora, por que você não declarou no imposto de renda? Enfim, uma série de coisas. Se você não tiver preparado e documentado, vai te dar problema. Como que você deve proceder para evitar isso? Mantenha uma conta específica para o recebimento do benefício, separada de outras movimentações. Isso já pode te ajudar. Não evita, mas te ajuda. Sempre documente a origem de valores expressivos depositados em sua conta. Então, tome muito cuidado e não faça coisa errada. Se você é aposentado por invalidez, se você está em auxílio-doença, pessoal, não pode prestar serviço, certo? O vídeo aqui não vai te ensinar a burlar, eu estou te ensinando o que é correto e como o INSS está
monitorando. Olha só, segundo, monitoramento de redes sociais. Todo mundo hoje quer engajamento e estão abrindo as redes sociais, deixando de ser privadas, abertas ao público para poder ganhar cada vez mais seguidores. Isso acontece muito no TikTok, porque a pessoa quer muita visualização, mas também acontece no Instagram, acontece também no Facebook, enfim, no próprio YouTube. Então, olha só, o segundo método, e talvez o mais surpreendente, é o monitoramento das redes sociais. A Procuradoria do INSS mantém uma equipe dedicada a verificar perfis de beneficiários que estão com processos lá, especialmente aqueles com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É isso mesmo. Instagram, foto de atividades físicas, viagens, Facebook, com eventos, check-ins, LinkedIn, atividades profissionais, aqui ó, bom lembrete, TikTok, vídeos de atividades diárias. Então o que acontece? Não é apenas o que você posta, mas também o que amigos e familiares publicam sobre você. Marcações em fotos, check-ins, em locais de trabalho ou lazer incompatíveis com a sua condição declarada. Exemplo de decisão judicial recente, olha só, em um recente processo judicial, o beneficiário perdeu o seu auxílio-doença por incapacidade locomotora após ser marcado em vídeos jogando futebol. O juiz considerou as imagens como prova suficiente para a capacidade laborativa e cortou o benefício dele. Deu para entender? Como se proteger de uma situação dessa? Primeiro, faça o correto. Se você se aposentou por invalidez por conta disso, você não tem mais condições de fazer atividades assim. E aí, se você fez, configure suas redes sociais para a máxima privacidade. Revise marcações antes de permitir a publicação e lembre-se, o que parece ser inofensivo pode ser usado contra você em um processo administrativo e principalmente no processo judicial, certo? Olha só, outra coisa, outra situação aqui, a terceira. Verificação de atividades. Tem gente que acha que o INSS não percebe que a pessoa está trabalhando. O terceiro método envolve o cruzamento de diversos bancos de dados governamentais para identificar vínculos e atividades incompatíveis com o seu benefício. É isso mesmo, pessoal. Ó, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, DETRAN, é isso mesmo. Receita Federal. Vocês já perceberam, pessoal, que a prova de vida ela deixou de ser feita porque o governo consegue monitorar você, né? Tudo que você faz, tira um novo documento, vai no Detran, faz declaração de imposto de renda, tudo isso ele pega essa informação e comprova que você está vivo. Só que ele utiliza essas informações para saber se o benefício que você está recebendo é compatível com essas movimentações também, entendeu? Só que isso ninguém fala e eu estou trazendo aqui para vocês. O INSS ele consegue identificar se você possui empresa em seu nome, mesmo que seja apenas um sócio formal. Também verifica registro de veículos, propriedades e qualquer vínculo empregatício, mesmo que informal. Consegue sim através de cruzamento de dados. Para cada tipo de benefício, existem atividades específicas consideradas incompatíveis. Por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, qualquer atividade remunerada pode ser problemática, enquanto para o BPC, rendas acima de 1/4 do salário mínimo, também, né, per capita, pode causar a perda do benefício. E não são só esses dois, pessoal. Vou dar um exemplo aqui que está fora do roteiro, mas é o seguinte: uma aposentadoria aí especial, ou seja, que a pessoa utilizou o período insalubre e conseguiu uma aposentadoria antecipada especial e aí ela voltou a trabalhar naquela atividade especial. O INSS também consegue identificar e vai cortar o seu benefício. Então assista até o final, mesmo que você não seja aposentado por invalidez ou auxílio-doença. Como se precaver numa situação dessa? Regularize a sua situação cadastral, pessoal. Faça o correto. Se for sócio de empresa sem atuação, providencie a baixa formal dessa empresa. Mantenha coerência entre a sua condição declarada e os registros oficiais. Este é o melhor caminho. Outra coisa que está muito em evidência, a gente está vendo esses processos judiciais aí com relação à política, né? Esses julgamentos do STF, a geolocalização e o deslocamento. Pessoal, seu celular denuncia hoje
aonde você estiver, mesmo que você ache que não. Sim, ele denuncia aonde você transitou, para onde você foi, onde você estava em cada momento. E olha só, o quarto método, então, que é esse, menos conhecido, mas igualmente eficaz, é o monitoramento da geolocalização e padrões de deslocamento. Mas eu não posso me locomover? Depende do benefício que você recebe, depende da situação que te aposentou. É isso mesmo, olha só. Registro de passagens aéreas, CPF na compra. Isso aqui também pode registrar uma compra muito acima da sua possibilidade salarial. Olha só, aplicativos de transporte vinculado ao CPF. Muita gente acha que pode fazer Uber, mesmo estando afastado do INSS ou aposentado por invalidez. Pedágios com tags de identificação, ou seja, muito recorrentes, que não batem com a sua localização que você informou para o INSS. Check-ins em estabelecimentos. Para beneficiários com limitações de mobilidade, por exemplo, deslocamentos frequentes ou viagens longas podem levantar suspeitas. Então, a pessoa acamada ali, que se recuperou, mas ficou quietinha, né, recebendo benefício e está viajando aí. Então, pode acontecer e acontece muito. O INSS, através da Procuradoria, pode solicitar dados de companhias aéreas e até mesmo de aplicativos ativos de transporte, como a gente sabe aí, Uber, enfim, 99, especialmente em processos que já extrapolaram a esfera administrativa e foram para o judiciário. Um caso real. Em outro caso recente, um beneficiário com alegada dificuldade de locomoção teve seu auxílio suspenso após o INSS comprovar viagens interestaduais frequentes incompatíveis com a condição declarada. Perdeu o benefício. É isso mesmo, pessoal. E tem mais, olha só, como que eu devo proceder para evitar essa situação? Primeiro, fazer o correto. Se precisar viajar para tratamento médico, mantenha a documentação que comprove a finalidade, né? Então mostra lá, pede declaração de comparecimento. Para viagens de lazer, considere a compatibilidade da sua condição declarada e mantenha os registros médicos sempre atualizados. Chamou para perícia? Opa, eu tenho aqui de 6 em 6 meses, enfim, de 3 em 3 meses, eu realizo meus exames para poder mostrar que a minha lesão, que a minha doença, ela continua me incapacitando. Isso é muito importante. Cruzamento de dados de consumo. Pessoal, isso aqui já é uma parceria já que vem de longa data com a Receita Federal e que agora está mais ativa do que nunca. O quinto do método ele envolve o monitoramento de padrões de consumo incompatíveis com a renda declarada ou com a condição de saúde. Vocês lembram aí, pessoal, recentemente a polêmica do Pix, que iam taxar o Pix e tal, mas na verdade o que o governo queria era monitorar o Pix, né, para poder incluir ele na sua declaração de imposto de renda. Olha só, você recebeu o salário ou seu benefício no valor de R$ 1.200, R$ 1.500 por mês. Mas de Pix você movimentou R$ 3.000. O que é isso daí? Então você teria que declarar imposto de renda em cima disso. Então, esse é só um exemplo. Mas aqui o INSS consegue fazer o batimento dos dados de consumo, quanto você está comprando, por exemplo, se é muito acima da sua renda. Compras de valores altos, aquisição de bens incompatíveis com sua renda, padrão de gastos em estabelecimentos específicos, assinaturas e serviços recorrentes. Tem que tomar cuidado. Olha só, o INSS pode solicitar informações de operadoras de cartão de crédito e programa de fidelidade para poder verificar se o padrão, né, se o seu padrão de consumo é compatível com a sua condição declarada. Então, pessoal, se você recebe um BPC aí, se você recebe um valor no salário mínimo e você está comprando coisas de altíssimo valor, um carro de valor muito alto, enfim, adquirindo bens que são supérfluos, de valores muito altos, padrão de gasto muito acima, sempre ali recorrente, e aí, pessoal, não tem jeito. Quando você compra em algum lugar, principalmente quando você coloca o seu CPF, ele vai mandar para a Receita Federal. E aí, sabe que vai fazer o batimento com a sua renda. Exemplo de consumo problemático por tipo de benefício. Olha só, dá um exemplo aqui para vocês, para beneficiários de BPC. Compra de luxo ou aquisição de bens de alto valor podem indicar renda não declarada, né? Então, você tem que ter até 1/4 do salário mínimo. Mas se a pessoa está comprando tanta coisa, o que é? Para beneficiários por incapacidade, gastos frequentes em academias e equipamentos esportivos também podem gerar suspeitas.
Como devo proceder? Mantenha a coerência entre o seu padrão de consumo e a sua condição declarada ao INSS. Para compras de maior valor, guarde a documentação sobre a origem dos recursos, especialmente se forem provenientes de doações ou empréstimos. E lembre-se, isso vai gerar imposto quando eles descobrirem também. Pode não cortar seu benefício, mas tem imposto em cima, inclusive de doações. Olha só, continuando aqui, essa daqui, pessoal, é clássica. É a que mais acontece. Você acha que está tudo bem, estou fazendo tudo certinho aqui, não tem como me pegar, mas denúncias e canais de fiscalização. Pensa numa demanda gigante que a gente vê de denúncias, principalmente de ex-casais. Ex-mulher denuncia o ex-marido ou o ex-marido denuncia a ex-mulher e aí, como conviviam junto, tem muitos elementos para poder denunciar essa pessoa. Então, o sexto e último método que eu vou mostrar aqui para vocês é talvez o mais imprevisível, as denúncias. O INSS mantém canais abertos e recebe muita, mas muita denúncia para que qualquer pessoa possa denunciar supostas irregularidades. E o INSS é obrigado a ir até o fim, uma vez que ele foi provocado. Central telefônica do INSS 135 aceita denúncia, inclusive anônima. O site, o aplicativo do Meu INSS você consegue fazer. A ouvidoria do INSS, que você pode entrar no site e fazer também. E denúncias anônimas, conforme eu falei. Infelizmente, muitas denúncias são motivadas por questões pessoais, conforme eu falei, principalmente términos de relacionamento ou brigas familiares, ou até disputa entre os vizinhos, né? Acontece muito. Mesmo assim, o INSS é obrigado a investigar todas as denúncias recebidas, uma vez que ele foi provocado. Os tipos mais comuns de denúncias por benefício. As denúncias mais comuns envolvem alegações de que o beneficiário está trabalhando informalmente, que sua condição de saúde melhorou ou que existe uma renda familiar não declarada. E aí, como eu devo proceder se eu fui denunciado? Olha só, tem que manter a documentação atualizada sobre a sua condição, pessoal. Realize perícias e exames regularmente, conforme eu falei, mesmo que não solicitados pelo INSS. Em caso de denúncia, você terá documentação recente em sua defesa. E aí, pessoal, é andar no eixo. Se você está fazendo jus a um benefício porque você está incapaz, faça jus a ele, não arrisque, né? Um dia ou outro que você pode tentar fazer alguma coisa, eu imagino que uma pessoa aposentada por invalidez sonha em voltar à sua atividade, mas pode ser fatal para você perder o seu benefício e também não conseguir continuar trabalhando depois. E aqui eu quero mostrar para vocês os direitos que vocês têm para se defender nessas situações. Muito importante essa parte, talvez a mais. Olha só. Agora que você conhece como o INSS monitora seu CPF, é fundamental entender seus direitos como segurado do INSS. Olha só, direito ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, você tem ter a oportunidade de se defender. É o contraditório e a ampla defesa. Então, quem tem que provar que você está errado é o INSS, certo? Olha só, vamos lá. Prazo para contestação, geralmente 30 dias, não vai ser de uma hora para outra. Você vai lá na agência e fala, responde aqui para mim. Não, você tem 30 dias, inclusive para pedir o auxílio de alguém especializado, um advogado especializado. Acesso ao processo administrativo completo. Então, pode pedir cópia do processo, inclusive da denúncia que gerou isso para você ter conhecimento se essa denúncia foi anônima e de onde veio. Possibilidade de recursos administrativos. Então o INSS não aceitou nada disso, você ainda tem direito a recorrer à junta de recursos do INSS, que é outro órgão separado que você vai tentar. Direito à assistência jurídica também você tem, se você não tiver condições, assistência jurídica gratuita. Então não resolveu no INSS nem na junta de recursos, você ainda tem direito ao jurídico, entrar no judiciário e com assistência jurídica gratuita se você precisar, certo? O INSS não pode simplesmente suspender seu benefício sem notificá-lo. Então, não vai acontecer de você chegar lá no banco, opa, não tem aqui meu dinheiro para receber, o INSS suspendeu. Não, tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Isso é um direito constitucional. Você tem direito de se defender e apresentar documentos que comprovem a situação. O INSS vai analisar. Depois dele analisar, se ele achar insuficiente, aí ele vai suspender o seu benefício. E ainda você vai ter
como recorrer, conforme eu mostrei para vocês. Entenda o passo a passo, olha só. Notificação do INSS, abre um prazo para você se defender, depois a decisão administrativa deles, dizendo que concorda ou não com você, abre-se a possibilidade de recurso às juntas de recurso, conforme eu falei para vocês, caso o INSS não aceite, e finalmente as câmaras de julgamento, que seria a última instância da junta de recursos do INSS. Extrapolou tudo isso, você não conseguiu e você acha que tem razão ainda? Parte para o judicial. Então, orientação aqui. Ao receber qualquer comunicação do INSS, não ignore, tá? Fique de olho no aplicativo, atualize o seu endereço também pelo aplicativo, que vem por carta. Responda dentro do prazo e solicite cópia integral do processo administrativo. Você tem esse direito, para você poder entender exatamente o que está sendo questionado, do que você está sendo acusado, certo? Quando buscar uma ajuda jurídica? Tudo isso que eu falei para vocês, você pode fazer sozinho, mas é muito difícil, né, pessoal? Então, quando você deve buscar uma ajuda jurídica, um advogado? Existem momentos em que a ajuda profissional é essencial. Vamos entender como que é procurar um advogado, quando procurar um advogado especializado. Notificação de revisão ou suspensão é importante. Convocação para perícia extraordinária, é bom que você consulte um advogado para saber, para ele te orientar quais documentos levar, né, de acordo com a sua doença, né? Porque você tem que provar que você está incapaz para a sua profissão, certo? Não, tem muita gente que às vezes está com um problema lá, teve um problema na perna, mas aí leva problema de coisa de receita de remédio de pressão, de diabetes e não sei o que. Então, assim, para você ser mais objetivo e provar sua incapacidade laborativa de acordo com que ela foi concedida na perícia lá atrás, solicitação de documentos adicionais, bloqueio de benefícios sem explicação clara, isso se acontecer é imediato, você tem que procurar um advogado para ele restabelecer o seu benefício. E um advogado especializado em direito previdenciário, ele pode fazer toda a diferença, especialmente em casos mais complexos. Então, prepare-se para a consulta jurídica, reunindo carta de concessão do seu benefício, comunicações recentes do INSS, documentos médicos, extratos bancários relevantes e qualquer notificação recebida. E lembre-se, faça o seu acesso ao aplicativo Meu INSS. Muitas dessas informações estarão lá e o advogado consegue tê-las atualizadas. Não espere o benefício ser suspenso para buscar orientação, porque aí você pode ter um problema muito grande até ele ser restabelecido e você ficar sem renda. A atuação preventiva costuma ser muito mais eficaz e muito menos estressante e prejudicial. E aqui muitas perguntas que a gente recebeu. Se eu não responder todas aqui, pessoal, sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, seja no próximo vídeo ou no próximo comentário, no próprio comentário. Olha só, vamos responder então as dúvidas mais comuns sobre esse tema. O INSS pode acessar minhas redes sociais, mesmo elas sendo privadas? Olha só. A resposta é o seguinte: tecnicamente, o INSS não pode invadir perfis privados, nem tem ferramenta para isso, tá? Se está privado, só quem é seu amigo ali, que você aceitou, que vai poder ter acesso. Inclusive, esse seu amigo, se às vezes nem é tão amigo, parente e tal, pode utilizar essas informações para te denunciar, tirar um print lá e mandar uma denúncia anônima. Então, mas com relação ao INSS, ele não pode invadir o seu perfil, mas pode utilizar informações públicas ou fornecidas por terceiros, conforme eu falei. Além disso, em processos judiciais, aí sim pode-se solicitar a quebra do sigilo da sua rede social. Posso trabalhar formalmente e informalmente recebendo auxílio-doença? Formalmente, pessoal, o INSS vai pegar de cara, vai aparecer lá que você está trabalhando. Informalmente, eu posso, ou seja, sem registro? A resposta é não. Esse é o correto, pessoal. Qualquer atividade remunerada durante o auxílio-doença, seja ela formal, ou seja, registrada ou não registrada, é considerada incompatível e vai levar à suspensão e à cessação do seu benefício e, inclusive, a devolução de valores que você já recebeu. Então, olha o prejuízo que grande. O que fazer se meu benefício for suspenso injustamente? Olha só, apresente o recurso administrativo dentro do prazo é 30 dias. Se necessário, busque a via judicial com um advogado especializado e mantenha sempre a documentação atualizada sobre a sua condição de saúde, tá?
Sempre repito isso é de suma importância, pessoal. Mantenha sempre a documentação atualizada sobre a sua condição de saúde. Veja que eu repeti isso daí em vários trechos do vídeo, porque isso é a chave do negócio, tá? O que o perito quer, o que o INSS quer é que você comprove documentalmente as coisas, para que não fique subjetivo. Comprovou documentalmente que você está correto, que você está inapto a voltar ao trabalho, ou que você merece continuar com aquela aposentadoria, não vai ter erro, certo? O INSS pode monitorar contas bancárias de familiares meus? A resposta é a seguinte: em casos específicos, como o BPC, onde a renda familiar é o critério, ou seja, não entra só a sua renda, entra a renda da sua família toda, o INSS pode sim verificar contas de membros de grupo familiar. Para outros benefícios, geralmente se limita às contas da própria pessoa, porque não envolve outro familiar. Conclusão e um checklist de proteção aqui para vocês. Olha só, presta atenção. 1. Configure privacidade máxima nas suas redes sociais. 2. Mantenha a documentação médica atualizada sempre. Separe as contas bancárias. Benefício, deixa para receber só benefício. Outras movimentações, coloque em outras contas bancárias. Se você é casado, coloque no nome da sua esposa. Né? Se for para receber aluguel, alguma coisa assim, é melhor. Regularize a sua situação cadastral junto à Receita Federal, junto ao INSS, CNPJ, veículos, Detran, tudo isso. Deixa regularizadinho para você não ter problema. Documente a origem de recursos para grandes movimentações. Tome cuidado com emprestar cartão de crédito, tá? Que aí você empresta o cartão de crédito para ganhar pontos e aí todo mundo deposita o Pix na sua conta para você pagar. Isso vai cheirar mal para o INSS e é difícil de você provar que isso está acontecendo, tá? Vai chamar atenção, pode te gerar uma dor de cabeça muito grande. Você vai provar que essa movimentação tem a ver com compras que você está emprestando no seu cartão, vai provar. Mas até você provar, você vai ficar com seu benefício suspenso. E isso demora e vai te causar um prejuízo gigantesco. Mantenha a coerência entre a condição declarada e o estilo de vida que você leva. Ou seja, declarou renda lá no INSS de X, você não pode sair gastando 4X. Da onde está vindo esse dinheiro? Alguma coisa de errado não está certa. Concorda comigo? 7. Conheça seus direitos e prazos para defesa. Conforme eu falei para vocês, vocês têm prazo para se defender, depois tem prazo para recurso. E se nada disso resolver, pode procurar um advogado também. Você vai ter prazo para poder entrar com a ação judicial para poder resolver a sua situação. Tenha contato de advogado especializado para emergências, tá? Sempre procure uma boa referência aí, você que tem benefícios nessa situação, sempre procure alguém de referência para que na hora que aconteça você seja ágil e consiga a ajuda de um advogado competente que possa evitar maiores prejuízos para você. Por fim, lembre-se, o objetivo desse vídeo não foi ensinar a burlar o sistema, mas proteger quem realmente tem direito ao benefício contra fiscalizações equivocadas ou procedimentos invasivos que podem causar grandes prejuízos e deixar você sem o benefício por muito tempo. Se esse vídeo foi útil para você e você chegou aqui comigo até agora, muito obrigado. Peço que você deixe seu like, compartilhe com quem precisa mais dessa informação, inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre direito previdenciário para vocês. Nos comentários, conte a sua experiência e deixe sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.